O Amarante TV, o jornal Flor do Tâmega e o Rio TV foram convidados a estarem presentes numa reunião de trabalho da vereadora responsável pelo ambiente da autarquia amarantina, Lucinda Fonseca. Nesse encontro foi dissecado o projeto Ecojardins, pela arquiteta Ana Carvalho e arquiteto Tiago Reis. Os intervenientes, cientes das dúvidas existentes, esclareceram o referido projeto. Aqui deixamos na íntegra a reunião de trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Ora então, muito bom dia. Eu queria, antes de mais, dar aqui a dizer ao Sr. Delfim que é muito bem-vindo aqui na nossa reunião de trabalho. Pedi à arquiteta Ana e ao arquiteto Tiago, que está a colaborar no projeto do Ecojardins, para, portanto, fazer a apresentação e o ponto de situação do projeto consigo. Bem-vindo também, João. Portanto, contextualizei que este era o momento ideal para fazermos o balanço, até porque sei que há uma série de ruídos nas redes sociais. Também há alguns pedidos de esclarecimentos de alguns munícipes. Sei que havia a sua vontade, ou a vontade do Sr. Delfim, também esclarecer aqui algumas questões, porque uma pessoa atenta também à comunicação não fosse dessa área. E achei que o modelo mais adequado seria numa reunião de trabalho, como estava preparada. Estamos aqui para fazer o balanço e queria que participasse nesta nossa reunião de trabalho. No final, se não estiver tudo esclarecido, estaremos cá para responder. Pronto. Eu gostava que a arquiteta Ana, até para que ficasse inteirado, contextualizasse o início deste projeto que nós designamos de Ecojardins, e que foi, portanto, submetido a uma candidatura do Fundo Ambiental, que foi aprovada e que está neste momento em execução. Portanto, se calhar contextualizar como é que surgiu a candidatura, o porquê destes espaços que selecionamos, no meio de muitos outros que nós temos identificados, e se calhar recuar ao momento inicial da avaliação desses mesmos espaços, arquiteta. Com certeza. Bom dia a todos. Pronto, isto, no fundo, a candidatura, o projeto Ecojardins engloba 18 espaços verdes municipais que foram propostos para requalificação. Esses 18 espaços verdes foram selecionados porque foram identificadas já no início deste ano. Fizemos um levantamento dos consumos de água em todos os espaços verdes e verificamos que... Eu peço desculpa só interromper, como isto portanto, a nossa reunião de trabalho é um momento informal, estes espaços verdes, que são espaços, que não são espaços de fruição dos arquitetos pegareis, são todos espaços que têm contadores, ou seja, nós conseguimos monitorizar e avaliar a quantidade de água que esses mesmos espaços consomem, está bem? Foi nesse âmbito, nós este ano, foi mais uma das medidas que implementamos nos espaços verdes municipais, colocamos contadores em todos os espaços verdes e verificamos que os consumos, os gastos, os custos com a água iam ser anuais, são substanciais. Pronto. E foi logo um dos objetivos, foi da seleção dos espaços, logo foi tentar reduzir os consumos de água e os custos associados aos consumos de água. Não é? Identificamos quais eram os espaços que poderiam ser logo intervencionados mais rapidamente para reduzir logo esse custo. Pronto. E, no fundo, foram selecionados praticamente... Essa avaliação foi feita antes da candidatura. A candidatura surgiu na sequência do aviso que foi publicado em fevereiro do presente ano e que um dos objetivos do aviso era mesmo esse, a redução dos consumos de água, a requalificação de espaços verdes, a promoção da plantação de espécies autóctones mais resistentes à seca, às alterações climáticas, pronto. E, no fundo, isto foi uma oportunidade que nós conseguimos com nosso diagnóstico, não é? Já com o nosso diagnóstico, com as necessidades, pronto, havia espaços que
estavam descaracterizados, havia muitos espaços que tinham problemas com árvores em termos de segurança, de fitossanidade, que tinham poda, pronto, foram ao longo dos anos, sofreram podas, aquelas ditas podas camarárias que provocaram lesões nas árvores. Isto foi tudo uma oportunidade que surgiu no momento. Optamos por selecionar estes 18, porque havia outros espaços que já iam ser objeto de projetos de requalificação da Câmara, então... Sim, porque peço desculpa, porque o levantamento destas necessidades é muito anterior a esta candidatura, portanto isto não surgiu para isto já está diagnosticado há muito tempo. A candidatura, muito pelo contrário, é um trabalho de diagnóstico que está feito, um levantamento já feito há muitos anos. Os espaços que foram, digamos, avaliados são muito superiores, penso que me tinha dito mais de 30 espaços que tinham sido devidamente avaliados no mesmo âmbito de necessidade, e nós aqui aliviamos duas coisas. Primeiro, ao reduzir o consumo de água, estamos a atuar em prol do ambiente de duas formas. Primeiro, enquanto recurso hídrico bem essencial, portanto, estamos a reduzir o consumo, o desperdício dessa água que é potável, portanto, estes espaços ainda são todos regados com água, portanto, potável, e era necessário reduzir nesse sentido, mas, por outro lado, também, como é óbvio, o custo direto em termos económicos, não é? Portanto, e podermos também libertar essas verbas, não é? Para requalificar os outros espaços que nós vamos propor futuramente, não é? Agora, o porquê destes espaços aqui? Portanto, como é que foram selecionados? Portanto, são todos espaços que estão... Eram todos espaços que, no fundo, não tinham... No centro urbano de Amarante optamos por também... Como isto ia ser objeto de empreitada, que foi logo o que foi pensado por ser empreitada, porque nós não tínhamos recursos humanos para fazer isto, assim, de imediato, não é? Porque o prazo de execução da candidatura tem que ser feito num timing e tinha que ser logo por empreitada. E então tentámos selecionar uns espaços também que fossem próximos, não é? Porque em termos logísticos também não é fácil para gerir 18 áreas de intervenção, que fossem próximos. Optamos logo por selecionar aqueles espaços que eram mais simples de requalificar, que não tinham, no fundo não têm usos diretos da população, não são espaços de lazer, são espaços de enquadramento. Exatamente. São espaços de enquadramento, no fundo são espaços de enquadramento que estão a ter custos em termos de manutenção e consumos de água exagerados, e foi esse outro dos critérios da nossa estratégia de seleção destes espaços. Agora, portanto, foram selecionados, a razão não havia capacidade interna de recursos humanos para fazermos esta intervenção no prazo que era exigido, e tanto em termos de proposta, o que foi proposto pelos serviços e validado, como é óbvio, foi uma consulta prévia a 3 entidades. Tanto com o caderno de encargos que foi apresentado, empreitada, portanto, o normal ganhou uma empresa que é que está a fazer esta intervenção, e tanto o projeto está a ser acompanhado, tanto a ser feito pela equipa e acompanhado, como é óbvio, de proximidade, pela equipa responsável pelo projeto, que é a Unidade de Espaços Verdes. Só está uma empresa a trabalhar. Está uma empresa. Quem ganhou foi uma empresa. Exatamente, neste momento tem subcontratados. Foi isso que eu reparei mais sim. Mas isso é legalmente possível, não é? Portanto, a entidade responsável perante a Câmara é a entidade que ganhou o concurso. Portanto, não vou dizer o nome, não vou fazer publicidade, mas é um processo público, portanto, que é de consulta pública. Portanto, essa entidade ganhou, é essa entidade que responde à autarquia, sendo que recorreu tanto a uma subcontratação para poder executar com mais celeridade o projeto. Portanto, estávamos a fazer aqui o balanço. O valor da candidatura, arquiteta, relembro-me só o montante total. O valor total é de 149.823 euros da empreitada. E tem um financiamento de 85% deste valor. Portanto, a autarquia assume 15% do montante total do projeto.
Lembrar mais o seguinte, portanto, este projeto, como eu já disse, portanto, foi um projeto do Fundo Ambiental, tem características específicas de intervenção em prol do ambiente e também foi um projeto que apresentámos, como sabe, nós fazemos parte da rede dos municípios para as alterações climáticas, portanto, fomos um município que esteve na gênese dessa rede e no âmbito do Clima Adapto candidatamos este projeto que foi selecionado e foi apresentado dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro, na Figueira da Foz, no seminário do Clima Adapto, como boa prática em termos de intervenção ambiental. Doutora, só uma dúvida. O corte de árvores está devidamente enquadrado neste projeto? Sim. Ora bom, nós sabemos que esse tem sido o ponto sensível e percebo, não estou aqui não vale a pena estarmos aqui com rodeios, percebo que os municípios, não estando por dentro da filosofia do projeto, se questionem porque é que foram cortadas as árvores e algumas árvores de grande porte. É normal, é legítimo as pessoas se questionarem sobre isso. O modo como o fazem, se calhar, poderá não ser o mais adequado, porque quando o município tem dúvidas e quer esclarecer a sua dúvida, que é normal, deve questionar de forma direta a entidade responsável, neste caso a autarquia, na minha pessoa enquanto responsável pela parte do ambiente, com certeza, porque é legítimo que questionam e é de direito que tenham essa resposta. Só tive uma pergunta direta do município via e-mail, à qual vou responder, como é óbvio. Já pedi aos serviços também para informarem e falo-ei com todo o gosto. Como há, de facto, neste momento, bastante ruído nas redes sociais em torno disto, era um momento de fazermos o balanço, porque do projeto inicial tenho conhecimento, como é óbvio, que há corte de árvores. Se me perguntar se sabia que eram 3 ou 4, não me competia saber se eram 3 ou 4. O projeto foi proposto por uma técnica com competência na área, com formação na área, portanto, sei que para propor o abate de árvores terá que ter razões muito fortes para o fazer, até porque, como já tive a oportunidade de dizer num outro momento, a arquiteta Iana é uma pessoa que tem muita... Se calhar vou usar outra vez a expressão que usei na última vez, tem muito prurido, desculpa a expressão, em cortar árvores, em podar árvores. Portanto, para propor o abate de árvores, tem de ter razões muito fortes que vão muito para além da questão estética, como é óbvio, e por isso, sabendo que havia árvores propostas para abate, com certeza que também haveria proposta para plantação de outros. Portanto, é isso que eu peço para que lhe explique, para que também possa estar por dentro. No âmbito da gestão de património herbário, que era outra das competências da Unidade de Espaços Verdes, nós já tínhamos inventariado todas estas árvores que foram abatidas, que é um total de 29 árvores. Já estavam propostas para abate. Aliás, desde quando é que estavam propostas esta intervenção? Desde o ano passado. Desde o ano passado esse inventário já estava feito. Surgiu uma oportunidade, não é, no âmbito da empreitada, concorrendo a um fundo ambiental, enquadrarmos também aqui esta gestão do património e, ao plantar novas árvores, requalificar e aproveitar e no âmbito da empreitada, esse custo também estar aqui englobado na empreitada. Se estamos a intervir numa área como, por exemplo, o Conde, que o Conde era outro dos espaços que nós tínhamos que não fazia sentido ter relevado aquelas áreas, não? Estar a fazer aquele custo mensal de 200 € em água, não se justificava. E ia ser alterado a questão das arbustivas, tendo a questão do património herbário já era inventariado com lesões, as árvores com lesões, com problemas de segurança, de podridões, de podas anuais camarárias que foram feitas ao longo do ano. Dos anos, mais, se calhar seguramente mais de 20 anos, achamos que entendemos tecnicamente que era a oportunidade ideal para requalificarmos toda aquela área. Ali foram abatidas as árvores por essas questões técnicas. Vão ser plantadas novas. Nós, no total dos espaços verdes, dos 18,
foram abatidas 29, mas vão ser plantadas 281 árvores. No total Isto é o balanço em termos de árvores, é o balanço na intervenção em termos de árvores deste projeto. Abate 29, replantação de 281. Mas estamos a falar em árvores de médio porte, enquanto estas... Não, estamos a falar de várias espécies, de médio, de pequeno, médio e grande porte. No Conde, é um dos casos que vamos plantar árvores de médio e grande porte. Porquê? Porque aquele espaço é o que necessita. É de árvores de uma árvore de grande porte, que se enquadre com a escala daquele edifício, que promova a sombra, que com um compasso adequado, o compasso da plantação daquelas árvores era completamente desajustado, estavam muito próximas, tem que garantir um afastamento entre elas, para elas poderem crescer livremente, com um porte direito, sem problemas, que não nos causem no futuro também problemas em termos de segurança. Ainda não vamos ver isso, não é? Com 30 ou 40 metros na nossa vida, não é? Eu acho que sim, eu acho que uma árvore... para os vindouros. As árvores que lá vão ser colocadas têm à volta de 4 metros de altura, de momento. Nenhuma daquelas árvores que lá estava tinha um grande porte. Que se entenda isso também. As árvores, as espécies que lá estavam são de grande porte, mas nenhuma delas tinha grande porte porque foram sempre podadas e foram sempre descaracterizadas, não é? Pronto. Ali nunca houve uma árvore de grande, com uma copa, uma plátano que temos aqui em Santa Luzia, por exemplo. Uma árvore de grande porte tem que ter um diâmetro de copa de 10 metros, no mínimo. E, aliás, é a partir daí que elas realmente têm benefícios ambientais. Uma árvore de pequeno porte, claro que em termos ecológicos é muito importante, mas para realmente ter impacto e benefícios tem que atingir uma copa de pelo menos 10 metros de diâmetro. Para poder ter folhas adequadas. Exato. E para fazer a função dela, não é? Captar dióxido de carbono, libertar oxigênio. Ter folhas para fazer a fotossíntese, exatamente, uma série de questões, não é? E para promover o conforto bioclimático, para até a questão da redução dos consumos de energia, até nos edifícios, tudo o que está associado, não é? Aqueles carros que estão ali estacionados, elas tinham de facto um tronco já... Só uma árvore é que tinha um tronco maior, que era uma tíbia que estava mesmo, pronto, numa das extremidades do canteiro. Era a única árvore que tinha já um tronco com uma dimensão considerável, pronto, médio. Mas aquela espécie era completamente desajustada para aquele espaço. Além da questão dos problemas fitossanitários que ela tinha, a árvore, não é? Que constantemente tinha que ser podada, nunca poderia estar em crescimento livre, porque não tinha rebentos, chamam-se os ramos ladrões, não têm segurança, então têm que ser podados constantemente. E aquela árvore era uma tília, era desadequada para aquele espaço. Porquê? Porque por causa do formato da copa, invadia a Avenida 1º de Maio, ou seja, o ideal é mesmo uma árvore de grande porte, mas que tem um crescimento mais controlado em termos de largura e mais em altura. Ou seja, no passado também nunca foi pensado desta forma. Eram plantadas. Certo. Sim, não tinham esses critérios, não é? Aquilo foi plantado, se calhar, aleatoriamente, sem se pensar na espécie. E um dos critérios que nós temos que ter na seleção é adequar as espécies aos locais, não é? E para elas poderem crescer livremente, desempenharem o seu papel sem essas podas constantes, não é? Cumprindo sempre os compassos de plantação adequados. Já que estamos a falar na questão de abate, vamos se calhar falar noutra das questões que me referiram, que está também a ser questionado, que tem a ver com o Tribunal. Portanto, o talude, em frente, temos duas situações aí que foram, pelos vistos, estão a ser questionadas. Uma no espaço mesmo do Tribunal, portanto, de dois pequenos arbustos. Se quiser explicar, arquiteto. Aqui no Tribunal eu até prefiro abrir o projeto, que assim podemos enquadrar. Cada espaço intervencionado tem um projeto. Era isso que eu estava a reparar, exatamente. Porque é património arquitetónico natural.
Portanto, tem de ter, digamos, o mesmo cuidado ou mais que o restante património, não é? Aqui é o edifício do tribunal e tem este taúde que aqui cruza com a rua Capitão Augusto Casimiro, não é? Depois tem aqui esta zona interna de estacionamento, tem também este taúde. Aqui, pronto, estão a ser levantadas duas questões diferentes. Neste primeiro taúde, este taúde não tinha ajardinamento, ou seja, foi lá semeado, pronto, umas herbáceas e aquilo rebenta agora no inverno, na altura em que realmente se calhar até devia estar mais bonito, que é o verão, estava sempre com aquele aspecto seco, tivemos que o cortar e ficava, ou seja, não estava adequado aquele espaço para dignificar o edifício, que é o edifício do Tribunal da Amarante. Uma obra do Januário Godinho que merece... Aqui aconteceu a mesma situação, a questão da plantação de árvores foi igual, não é? Se calhar foram sendo plantadas ao acaso e realmente nós temos aqui exemplares que merecem a maior atenção e que já foram podados, já foram alvo de intervenção e estão muito bem. Há aqui duas árvores que no estacionamento que estavam podres e estavam em perigo. Foi outra das razões que foram propostas para abate e foram abatidas. Eu não sei, ontem estávamos a fazer estes trabalhos, eu hoje ainda não tive a oportunidade de passar lá, não posso garantir que se já foram as duas abatidas ou não. Havia aqui outras espécies que estão mesmo no alinhamento da guia, não é? Da guia, que estavam também com muitos problemas em termos radiculares, podres, com dieback, chama-se dieback, quando começam a morrer, a copa começa a morrer, estavam-nos a dar indicações de que não estavam em segurança. E foram outras das espécies que foram selecionadas para abate por essas questões de segurança. Essas todas naquelas 29 que referimos, certo? Sim, na 29 não são aqui todas. Sim, 29 no total. Mas estas estão incluídas naquele número que deu o total de 29. Sim. E agora, existiam aqui muitos arbustos, também plantados aleatoriamente, que estavam desadequados para o espaço. Então, o que é que nós pretendemos? Fazer a limpeza de todo este taúde, vai ficar apenas aqueles agapes que existem aqui e há aqui uma árvore que também vai ficar por causa da espécie, também tem valor, vamos manter, e todo o espaço vai ser limpo e replantado com arbustos resistentes à seca, estamos a falar do lavando, a juníperos, santoínas, vai ser requalificado, vai ser exigem pouca manutenção, exatamente, certo? Com pouca manutenção quase autorregulação, não é? E são espécies xerófitas que necessitam de pouca quantidade de água. E vai ser plantado mais árvores de médio porte. Vamos plantar Anstroémias, Crateegos, Monagina, espécies autóctones com floração, são espécies bonitas, não é? Que depois irão crescer com um compasso e com uma copa adequada para este espaço e que vai dignificar realmente o edifício que nós temos aqui. Além dessas espécies que vão ser plantadas no taúde de médio porte, vamos fazer um novo alinhamento de árvores também com um porte de grande porte, para promover exatamente a questão da sombra, para as zonas de estacionamentos, ter uma escala adequada ao edifício. Na zona mais alta será feita essa plantação de novas árvores. Tem pinheiros bravos, não tem? Aí nessa zona, vão ser cortados esses? Não temos pinheiros bravos então, aqui que tipo de árvore é que nós tem lá? temos cedro, tínhamos os cedros, as únicas árvores de grande porte, aliás, a única árvore de grande porte será abatida, está a falar abatida ou podada? Era abatida, queria dizer. Exatamente. Era um cameciparis que estava aqui, que era o tal que partiu a flecha e rachou, fez uma fissura ao longo do tronco e está mesmo visível lá, é fácil de ver que, ainda para mais agora com estas questões das alterações climáticas, com estas tempestades e eventos fortes, é preciso acautelar, são espécies resinosas. Anteontem em Vila Real, não é? As espécies resinosas têm uma copa mais fechada, mais suscetíveis estão de barreira contra o vento e poderem cair em cima de alguém ou de um carro estacionado e
E é isso que nós pretendemos evitar. E foi por isso que ela foi proposta, já estava diagnosticada para abate. Aqui temos, como digo, os cedros, temos pseudotsugas, temos camecípares, todas essas espécies que estão bem, claro que não vamos sequer ponderar fazer o abate dessas aves. Há aqui um chopo que também está, um chopo branco, que também está com uma bifurcação desde a base, que também está suscetível a partir e apresenta também uma podridão já na zona de colo, também está proposto para abate, mas lá está, esta árvore, ao ser abatida, está a competir com tantas na envolvente que ninguém vai dar sequer aquele enquadramento, nem sequer vai ser perceptível que ela vai sair dali. Vai-se manter os outros dois chopos. E desculpe, arquiteta, só para enquadrar, portanto, esse chopo, se tivesse alguma forma de ancoragem ou de outra técnica para o preservar, teria sido feito, se não tivesse podridão, certo? Portanto, podridão não há forma de manter... E as próprias árvores também estão aqui com muita competição entre elas, precisam de espaço para poderem crescer e realmente depois não haver problemas no futuro. Há aqui outra mimosa que está prevista para abate, são 2 acácias. As 2 são espécies invasoras, nem sequer deviam estar aqui plantadas. Mas nós não vamos fazer o abate das 2 de imediato, para garantirmos que ainda existe ali alguma sombra, enquanto as outras espécies que vamos plantar não crescem, não desenvolvem para comatar isso. Portanto, vai ser só abatida uma das acácias. Já agora também queria que falasse na situação que ocorreu aqui, que me reportou daquelas árvores pela intervenção das águas, porque é uma situação que está devidamente, digamos, documentada em termos técnicos, que tem a ver com as árvores do talude para a parte de baixo. Foi feita aqui uma intervenção pelas águas do norte e abriram uma vala aqui ao longo da Rua Capitão Augusto Casimiro e procederam ao corte de certas raízes, que se chamam-se as raízes de tensão, que são as que seguram na árvore. Porque elas como estão em talude, elas acabam por desenvolver raízes de tensão que estão a segurar e raízes de ancoragem que as estão a suportar no talude. Pronto. E foi feito aqui um corte. Nós estamos foi uma intervenção das águas do norte, que fez aquela bala para fazer ali a intervenção em termos de canalização. A equipa, portanto, verificou essa intervenção e reportou às águas do norte, mas já tenho, tanto, informação técnica para enviar, no sentido de alertar para o potencial risco que daí pode decorrer no futuro. Portanto, isto para demonstrar o quê? Que há intervenções que nem sempre são nossas, mas nós estamos atentos a todas e, como é óbvio, havendo necessidade de reportar as situações, elas são feitas. Aqui no tribunal houve um problema aqui neste talude, na zona de estacionamento. O que é que se passou no âmbito da empreitada? A empreitada envolve vários espaços e a empresa que ganhou a empreitada teve que subcontratar. Não houve a devida transmissão à nova empresa do que seria para não abater, neste espaço aqui em concreto. Um erro de comunicação. Houve um erro de comunicação entre eles e eles abateram 2 arbustos de grande porte. São 2 Nereis oleanders. Aquelas acho que são uma flor lilás ou branca. Ali eram brancas. Que estavam no próprio talude. Que estavam no próprio nós talude. vimos isso. E isso realmente foi a única situação, até o momento em que isso aconteceu. Todas as outras árvores que foram abatidas foram por mim programadas. Fomos a todos os sítios, aos locais, identificar quais é que tinham que ser abatidas, sinalizadas, com fita, foi tudo o que foi abatido foi por nós validado. Esta situação foi, infelizmente, a nova equipa começou na segunda-feira às 7 da manhã e foi logo por ali que começou. Houve uma má transmissão do que seria para abater e, infelizmente, abater destes dois arbustos.
Que vão ser, a empresa assumiu logo a responsabilidade do que fez, não é? Foi chamada a atenção e disse logo, foi um erro nosso, nós vamos assumir, vamos substituir por novas espécies, mas se calhar provavelmente muito mais adequadas, porque se fosse hoje eu não seria as espécies que eu selecionaria ali para o taúde. Vamos selecionar agora uma espécie com um porte significativo, como é óbvio, que tem que compensar o impacto visual que também foi ali causado, e será substituído por outras árvores de médio porte. Vamos substituir 2 arbustos por 2 árvores de médio porte, mas já com um crescimento substancial. É claro que, se não tivesse ocorrido esse erro, elas não teriam sido abatidas, mesmo não sendo a espécie mais adequada. Claro. Fico claro. Nós eu peço desculpa, há aqui outra intervenção que também foi por nós assumida, que foi tinha aqui umas zonas de arbustivas, uns buchos, assim, umas plantas com os desenhos no relvado que estavam completamente desajustados ao espaço, e entendemos também removê-las e fazer a plantação da espécie herbácea relvada de grama para cobrir toda aquela zona, e vamos plantar mais árvores. Há aqui uma questão que eu gostava também de falar. Todos estes arbustos que estão a ser retirados e que é possível, tem dimensão que é possível fazer o transplante, estão todos a ser reaproveitados. Estamos a requalificar outros jardins com estas espécies. A nossa equipa interna de jardineiros está a proceder já requalificamos na envolvente da igreja, na envolvente da Madalena, já requalificamos na igreja de Real. Houve situações em que retiraram roseiras, foram para o roseiral que existe lá no jardim, que estão mais adequadas. Há uma série de espaços que já estão a ser intervencionados, já foram requalificados com todas estas espécies. Tudo o que é possível aproveitar, nós estamos a requalificar e a requalificar espaços em que havia zonas que já estavam sem plantação ou que tinham morrido por algum motivo, e estamos a requalificar esses espaços. Falamos em termos de balanço de número de espécies. Nós, portanto, já foi dito, não tem problema em repeti-lo, 29 no total destes 18 espaços, 29 árvores para abate contra 281 para plantação. Mas também há um número significativo de espécies arbustivas. Sim. Se quiserem dar um número, a dimensão. Nós temos um número contabilizado, são 19.495, aproximadamente 20.000 espécies arbustivas e herbáceas. Nestes espaços. Qual vai ser a poupança anual? Ora, muito bem. Isso sim é uma pergunta inteligente, porque diretamente impacto ambiental, redução dos metros cúbicos de água, com impacto direto também no orçamento municipal, portanto, de todos os contribuintes, e nós temos responsabilidades na gestão dos dinheiros públicos, e isto é gestão de dinheiros públicos com impacto ambiental. E é óbvio que este projeto assenta nessa premissa. Nós fizemos claro, tínhamos a estimativa já calculada dos consumos reais, não é? Antes da intervenção, e temos uma estimativa, consoante a plantação e as espécies que vamos adotar, o que é que vai ser gasto em consumos de água. Nós contabilizamos para estes 18 espaços verdes, tinha um consumo anual de 10.245 metros cúbicos em água, e fizemos 2 períodos de avaliação dos consumos, porque há uma fase de instalação das plantas, não é? Que tem que ser mais regadas, e nós estabelecemos um prazo de instalação de 2 anos. Sim, porque nós não dissemos, arquiteta, peço desculpa, nós não dissemos que nesta intervenção, não é só intervenção em termos do património arbóreo, nós também fizemos uma alteração no sistema de rega. Que eram todos por aspersão e que vão ser substituídos por
sistema Gota a gota, para localizado. poupar exatamente a água, não é? Pronto. E menos desperdício, não é? Nós temos, prevê-se que após a fase de instalação, um período de 2 anos, que haja uma redução para 3.208 metros cúbicos, ou seja, é aproximadamente 69, 70% do consumo atual da água. Em 2 anos. Em 2 anos. E isso quanto significa em termos práticos de... Temos o custo da água, é 1,14€ um metro cúbico. Sim, porque estes contadores são contadores específicos só para rega, portanto não está alocado depois à taxa Eu tenho esses valores, por acaso não tenho aqui a parte sanitária, saneamento não está incluída. É um valor mais baixo. É um valor mais, eu tenho aí o valor. Eu posso apurar facilmente uma estimativa, é assim, temos que entrar aqui também com os custos fixos, que é os alugueres dos contadores, mas isso vai se manter sempre, Sim, independentemente da tipologia de rega. Ou seja, nós temos atualmente um consumo com estes espaços verdes de 11.679 euros. Estes 18 espaços. 18 espaços, sim, só estes 18. E vamos passar a ter um consumo de 3.657 euros. Em 2 anos. Para além, portanto, isto é só com água. Só estamos a falar em termos de água. Portanto, a isso acresce depois toda a redução do custo com a mão de obra. E o número de intervenções que são necessárias. Outra das medidas que nós implementamos nos projetos é, além da questão da tipologia de rega, é a colocação de uma tela antigerminativa de ervas e a casca de pinheiro, não é? Para reter as umidades do solo. Ou seja, isto também vai evitar que haja crescimento de infestantes. É uma redução muito significativa. Muito menos manutenção. Até a própria pegada ecológica fica aqui também valorizada, não é? Exatamente. Nós temos por acaso aqui tem esses custos. Atualmente com estes espaços temos uma estimativa de 26.493 euros e passaremos... Isto é mão de obra. Mão de obra atual e passaremos para após a instalação, 8.538 euros. O valor anual com estes fatores. Somados, uma média de 30 mil euros. Mas vou ser sincera, se fosse apenas com a redução no consumo de água, pela importância, e porque estamos completamente em consonância com as políticas ambientais com enfoque na água, nem que fosse só essa a redução do consumo de água, já estaria muito satisfeita com esta candidatura. É óbvio que, tendo impacto também nos recursos humanos que são afetos a esta intervenção e os custos que isso, como é óbvio, implica para o município, só posso sentir-me regozijada com este projeto. É libertar as pessoas para fazerem outro tipo, para fazer uma manutenção mais adequada nos espaços que realmente têm o uso pelas pessoas, não é? Neste momento estávamos a perder muita parte operacional com os espaços de enquadramento, não é? Temos espaços de enquadramento que nos obrigavam, no verão, exigiam uma frequência de, no mínimo, de 15 em 15 dias para fazer o corte da relva, mas o ideal até seria todas as semanas, para aquilo realmente, mas era impossível, era inviável. Isto vai fazer com que, neste momento, se calhar no mês de agosto, nem tenha que ir a nenhum destes espaços fazer manutenção. Quero mostrar um exemplo de um antes e um depois de alguns dos espaços que intervencionamos. Nós temos aqui, os 3D já temos imagens reais, não é? Há uma das questões que o meu município me coloca também tem a ver com a intervenção, ou a ausência de intervenção na florestal. Eu quero lembrar que o Parque Florestal não é da competência nem responsabilidade da autarquia, não é um espaço que esteja sob a nossa tutela, infelizmente, e portanto não podemos responder pela ausência de intervenção daquele espaço. Está bem? Que fique claro. Posso Posso virar assim?
São intervenções simples, mas que... Jardim de Santa Clara, portanto, aquele talude junto da nossa biblioteca. Tanto o que temos neste momento é esta cobertura vegetal, relevado, peço desculpa, e o que se pretende é um espaço, a proposta, portanto, é esta, com estas espécies, sim, e com menos manutenção, que fazem quase, numa linguagem assim menos técnica, fazem tanto quase a sua autorregulação em termos de crescimento. Temos este aqui, o talude do Parque de Estacionamento das Bocas, como vê, tanto são todos espaços que têm fruição visual, não é? Tanto, tem impacto visual, mas não tem impacto em termos de lazer, não é? Portanto, não estamos à espera de ver uma criança ir brincar no talude, não é? Ou um adulto, ou sentar-se ali a fazer um piquenique. Portanto, temos aqui esta do Parque de Estacionamento das Bocas, portanto, este é o que existe atualmente, e o que se pretende, portanto, é esta intervenção. Este já está feito, já está executado na totalidade. Quais são estas duas? São 2 carvalhos. Muito bem. Temos este aqui, este sim, que já foi intervencionado, o nosso, chamamos Jardim das Oliveiras, por baixo do Centro de Saúde, Sim. o nosso ACES. Portanto, não sei se está recordado que com certeza estará, porque ainda há muito pouco tempo, não é? Tínhamos ali um relevado pouco dignificante, não é? Pronto, em mau estado, até porque exigia uma grande intervenção e tinha pouco retorno, e tanto o que foi plantado... Está a ser plantado, vai ser agora plantado, é uma cobertura de juníperos, são espécies rasteiras, também por causa da visibilidade, que há aqui um ponto de conflito aqui nesta zona para ter visibilidade, não vamos plantar arbustos de grande porte, claro. São espécies rasteiras, mas que vão garantir na mesma fixação de talude, não é? Exatamente, a fixação de talude, em termos visuais também tem impacto porque mantém esta cobertura verde e em termos de manutenção, consumos de água é praticamente... Claro que as oliveiras mantêm-se, exatamente. Não tem nenhum problema fitossanitário que ponha em risco a árvore e as pessoas, não é? Portanto, vão-se manter. Mesmo não estando, se calhar, com uma plantação mais adequada, não faço ideia, não tenho informação técnica para perceber, isso não foi questionado. Eu acho que até estava enquadrado, pronto, há aqui um espaço há grande. 2 ou 3 que estão na zona de estacionamento, acabam por fragilizar também a questão das raízes, porque sofrem compactação. Mas eu acho que até vamos beneficiar as oliveiras com esta intervenção, porque não têm tanta água, elas também não gostam de excesso de água e provavelmente até vão sofrer um crescimento mais Pronto. Se eu tivesse não há que resumir... pensamento para substituir algumas árvores. Ali em frente à sapataria Carocha foram plantadas há uns anos atrás umas árvores que dão um fruto que pura e simplesmente caem naquelas pedras e fica mesmo miserável. Eu não sei de quem foi a ideia. Minha não foi certamente. Mas puseram ali umas pedras tão bonitas que aquilo está... Aquilo são plumas cerzífera, creio que se é o local que nós estamos a Parece falar. umas ameixas, não é? Exatamente. Sim. É disso que estamos a falar. Em pedra, não é? Não são, lá está, é outra espécie, como tem fruto, não devia estar completamente ser plantada ali naquela sítio, zona de passagem de peões e de passeio. Mas é uma espécie que neste momento não tem problema nenhum em termos de segurança, de fitossanidade. Agora, nós temos uma questão e eu vou voltar... Salvaguardar o património que nós temos. Claro. Não? Temos uma situação que é recorrente de reclamação. Estamos a falar de património arbóreo, vamos falar nele. Tem a ver com aquele plátano maravilhoso que temos ali em Santa Luzia. Há vários pedidos sucessivos de munícipes com reclamações, pedidos para abater aquela árvore. Já acompanhei os serviços na visita à árvore. É óbvio que não fui fazer a avaliação, que não tenho competências para isso, fui fazer só em termos de perceber o que temos ali. E a informação técnica que tenho, se calhar poderá dá-la, que é mais fácil do que eu estar a reproduzir sobre
É de abater ou não é de abater aquela árvore, arquiteta? Ali que está em causa, em termos a árvore, além de ser um excelente exemplar sem podridão nenhuma, está, para mim, um dos plátanos mais bonitos que nós temos aqui no centro da cidade. O problema que eu tenho é a copa do plátano, praticamente metade da copa está projetada sobre um edifício privado, não é? E há aqui a questão o que entra aqui para salvaguardar os interesses, neste caso do privado, é a questão do Código Civil e da projeção da copa sobre o espaço que é privado, não é? Mas a questão que se coloca, há duas questões que eu penso que era oportuno colocarmos agora, que é a árvore, tal como está, é um risco? Não. Para a segurança? Não, ela foi intervencionada recentemente, creio que há cerca de 2 ou 3 anos, foi limpa a copa está neste momento não tem sinais de doença em termos fitossanitários. A segunda questão que se coloca e também estou a colocá-la porque já me a colocaram, não é? Então e se nós fizéssemos uma poda, aquilo que a arquiteta falou há pouco, a poda camarária, não sei, é muito infeliz de facto esta classificação de poda camarária, porque são aquelas podas radicais, não é? Se era possível fazermos uma poda consistente naquela árvore. O problema e a explicação técnica é, ao fazermos uma poda dessa dimensão, estamos a provocar doença na árvore. Lesões, sim. Ali, para se fazer a poda para não ir prejudicar o edifício, praticamente teria que ficar o tronco da árvore. Pois. Pronto, não é viável, não é? Não. Aliás, isso foi feito em muitas árvores aqui no nosso concelho, portanto há muitas árvores que ao longo dos anos sofreram podas assustadoras. O valor que ela tem patrimonial deixava de existir. É pela copa, lá está, pela dimensão. Quando há poucos falámos na Avenida 1º de Maio, em frente ao espaço comercial que referimos no início, aquela árvore que está no início, aquela tília, era uma tília no Conde. No Conde, sim. Sim. Portanto, ela para ter, digamos, o seu valor patrimonial teria de alargar, crescer. Portanto, aquela copa teria de crescer. E não conseguia. Naquele espaço. Com as outras ao lado. Não conseguia, nem se poderia deixar essa árvore atingir naquele esse sítio, suporte, porque ela não tinha resistência mecânica para suportar o peso de uma copa desse, não é? Porque os ramos não têm não são ramos iniciais da árvore, foram ramos secundários, chamam-se os ramos ladrões e não têm a mesma resistência mecânica. Depois partem, não é? Por isso é que as árvores têm que ser constantemente podadas, por isso é que nós fazemos essa intervenção, essas podas mais drásticas nas mélias, no Covelo, no Jardim de Amadeu de Sousa Cardoso, porque temos mesmo que fazer esse tipo de intervenção, senão aquela árvore pode partir e cair sobre alguém. Ora bem, o que nós viemos saber é que não há um corte anárquico, há um projeto bem controlado, com um número bem definido. Das 29 árvores que estão a ser abatidas, vão ser plantadas 10 vezes mais. 281. Vai haver uma redução nos custos, não só de manutenção, mas também da própria água destes espaços. Quando é que estará este projeto concluído? Antes do final do ano. Sim. Se eu pudesse tirar uma grande conclusão deste projeto venham mais candidaturas do Fundo Ambiental para que possamos requalificar os outros espaços que já tinham sido identificados pela Unidade de Espaços Verdes. Portanto, e isso foi bem demonstrado na apresentação que o arquiteto Tiago fez na Figueira da Foz, que foi os nossos espaços, portanto a divisão dos espaços verdes já tinha identificado todas estas situações do território, muito mais do que estas que são intervencionadas. Havia a necessidade urgente de reduzirmos os custos com a água e, se possível, com a manutenção. Aparece uma candidatura que parece um fato feito à medida para a nossa necessidade, aproveitaram, trabalharam, tanto posso dizer que foi um trabalho recorde, porque os prazos de candidatura foram muito curtos, isto exigia, tanto como todas as candidaturas, e bem,
portanto, uma documentação muito pormenorizada. Conseguiram submeter a candidatura. A candidatura foi aprovada. Neste momento é um contrarrelógio para foram feitos todos internamente. Aliás, tanto o arquiteto Tiago, que tinha iniciado a tese de mestrado na autarquia, portanto, nesta área, foi um excelente contributo para concretizar, digamos, a parte da execução dos projetos em termos de projeto, é assim mesmo, não é? Exatamente. Se houvesse mais candidaturas, ou se vierem mais candidaturas, temos os espaços devidamente identificados. É uma responsabilidade do município trabalhar na sua responsabilidade ambiental, na questão da água, na questão das espécies autóctonas, no seu compromisso a nível da rede dos municípios para as alterações climáticas. É um dos nossos compromissos, está lá no nosso plano de ação, nas medidas, intervencionar os espaços no sentido de os tornar mais sustentáveis, por isso é que lhes chamamos ecojardins. O balanço final, em termos de o saldo, se pudermos chamar, em termos de património verde para o município é amplamente positivo, portanto, de 29 para 281, 19 mil espécies que vão ser plantadas, sendo que as outras, a grande maioria se mantém, como o arquiteto explicou, para outros espaços que temos, portanto, o saldo é totalmente positivo. Posso lhe dizer, sinto-me muito orgulhosa por termos conseguido este projeto e, no que é demais, dizer que, em boa hora, os técnicos o conseguiram submeter. Só queria agradecer por nos terem convidado para esta reunião de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.